Um longo aplauso para receber Leão XIV, que continua. Grazie, grazie. Muito obrigado, muito obrigado. Aplauso que continua. E cada vez mais intenso. Quando o aplauso dura mais do que discurso, vou ter que fazer um discurso ainda mais longo, então estejam atentos. Grazie, grazie. Muito obrigado. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Paz esteja convosco. E assim dá início então a esse encontro tão esperado para os funcionários independentes do Estado da Cidade do Vaticano, Governatorato, Curia Romana. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, sono contento di poter salutare estou feliz por poder saudar todos vocês que formam as comunidades de trabalho da Cúria Romana, do Governatorato e do Vicariato de Roma. Saúdo os chefes dos dicastérios e os outros superiores, os chefes de escritórios e todos os membros, assim como as autoridades da Cidade do Vaticano, os dirigentes e os funcionários. Dá-me muito prazer que também estejam presentes muitos familiares, aproveitando o dia de sábado. Esse nosso primeiro encontro não é certamente o momento para discursos programáticos, mas é antes uma ocasião para agradecer a vocês pelo serviço que prestam. Esse serviço que eu, por assim dizer, herdei dos meus predecessores. Obrigado, de coração. Sim, como sabem, cheguei há apenas 2 anos, quando o amado Papa Francisco me nomeou prefeito do dicastério para os bispos. Então, deixei a diocese de Chiclayo, no Peru, e vim trabalhar aqui. Que mudança! E agora? O que eu posso dizer? Apenas o que Simão Pedro disse a Jesus no lago de Tiberíades: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. I papi passano, la curia rimane. Os papas passam, a cúria permanece. Isso vale para todas as igrejas particulares, para as cúrias episcopais. E vale também para a cúria do Bispo de Roma. A cúria é a instituição que preserva e transmite a memória histórica de uma igreja, do ministério de seus bispos. Isso é muito importante. A memória é um elemento essencial em um organismo vivo. Não se volta apenas para o passado, mas alimenta o presente e orienta para o futuro. Sem memória, perde-se o caminho, perde-se o sentido do caminho. Eis, caríssimos, o primeiro pensamento que gostaria de partilhar com vocês. Trabalhar na Cúria Romana significa contribuir para manter viva
a memória da sé apostólica, no sentido vital que acabei de mencionar, para que o ministério do Papa possa realizar-se da melhor maneira possível. E, por analogia, o mesmo se pode dizer dos serviços do Estado da Cidade do Vaticano. Há ainda outro aspecto que gostaria de recordar, complementar ao da memória, ou seja, a dimensão missionária da Cúria e de todas as instituições ligadas ao ministério petrino. Papa Francisco insistiu muito nisso e, em coerência com o projeto anunciado na exortação apostólica Evangelho Gaudium, reformou a Cúria Romana na perspectiva da evangelização, com a Constituição Apostólica Predicate Evangelium. E fez isso seguindo os passos dos seus predecessores, especialmente de São Paulo VI e São João Paulo II. Como vocês sabem, a experiência missionária faz parte da minha vida, não apenas como batizado, como todos nós cristãos, mas porque, como religioso agostiniano, fui missionário no Peru. E foi no meio do povo peruano que amadureceu a minha vocação pastoral. Nunca poderei agradecer o suficiente ao Senhor por este dom. Depois, o chamado para servir a Igreja, aqui na Cúria Romana, foi uma nova missão que compartilhei com vocês nesses 2 anos. E ainda eu continuo e continuarei, enquanto Deus quiser, nesse serviço que me foi confiado. Por isso, repito a vocês o que disse na minha primeira saudação, na noite de 8 de maio. Devemos procurar juntos como ser uma igreja missionária, uma igreja que constrói pontes, o diálogo, sempre aberta a acolher, com os braços abertos a todos aqueles que apreciam e precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo e do amor. Essas palavras foram dirigidas à Igreja de Roma. E agora repito-as pensando na missão desta igreja para com todas as igrejas e para com o mundo inteiro, de servir a comunhão, a unidade, na caridade e na verdade. O Senhor confiou a Pedro e aos seus sucessores essa tarefa. E todos vocês, de diferentes maneiras, colaboram nessa grande obra. Cada um dá a sua contribuição, realizando o seu trabalho cotidiano com empenho e também com fé, porque a fé e a oração são como o sal para os alimentos, dão-lhes sabor. Se, portanto, todos devemos cooperar para a grande causa da unidade e do amor, procuremos fazê-lo antes de tudo com o nosso comportamento nas situações cotidianas, começando também pelo ambiente de trabalho. Cada um pode ser construtor de unidade com a sua atitude para com os colegas, superando os inevitáveis mal-entendidos com paciência e humildade, colocando-se no lugar dos outros, evitando preconceitos e também com uma boa dose de humor, como nos ensinou o Papa Francisco. Queridos irmãos e irmãs,
Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, obrigado mais uma vez de coração. Estamos no mês de maio. Invoquemos juntos a Virgem Maria para que abençoe a Cúria Romana e a cidade do Vaticano e também as suas famílias, especialmente as crianças, os idosos e as pessoas doentes e sofredores. Muito obrigado. Vamos dizer juntos. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie di nuovo, tanti auguri. Obrigado novamente e felicidades. Primeiro discurso do Papa Leão XIV aos membros da Cúria Romana, aos funcionários da Santa Sé, do Governatorato, do Estado da Cidade do Vaticano e do Vicariato de Roma. Um longo abraço ideal a todos os presentes. Agora o Santo Padre, naturalmente, saúda os chefes de dicastérios. E o Papa recordava que está muito feliz por poder saudar todos os presentes que formam as comunidades de trabalho da Cúria Romana, do Governatorato e do Vicariato de Roma. Chefes de dicastérios, superiores, chefes de escritórios, as autoridades da Cidade do Vaticano, funcionários. Esse é o primeiro encontro, disse o Santo Padre. E não é certamente um momento, então, para discursos programáticos, mas é uma ocasião, como lhe disse ele, para agradecer a vocês pelo serviço que prestam. E que eu, disse ele por assim dizer, herdei dos meus predecessores. Recordou que chegou apenas há 2 anos, quando o amado Papa Francisco o nomeou prefeito do dicastério para os bispos. Deixou então a diocese de Chiclayo, no Peru, e veio trabalhar na Cúria Romana. E ele disse ainda com um tom quase de saudade: e que mudança! E agora, né, o que pode dizer? Diz como Simão Pedro a Jesus no lago de Tiberíades: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E aqui o aplauso de todos os presentes na grande sala Paulo VI. E o Papa fez uma frase de efeito: os papas passam, a Cúria permanece. E isso vale para todas as igrejas particulares disso, para as cúrias episcopais. E vale também para a Cúria do Bispo de Roma, ou seja, para o Papa. A Cúria é uma instituição que preserva e transmite a memória histórica de uma igreja e também do ministério dos seus bispos. E recordava o Papa, isso é muito importante. Continua ainda a saudação dos membros dos dicastérios. A memória é um elemento essencial, recordava Papa Leão, em um organismo vivo, né? Porque não se volta apenas para o passado, mas alimenta o presente, né? Orienta para o futuro. Porque sem memória perde-se o caminho, perde-se o sentido do caminho. Esse é o primeiro pensamento que o Papa então quis partilhar com todos os presentes. Porque trabalhar na Cúria Romana significa contribuir para manter viva a memória da Sé Apostólica, no sentido vital, né?
para que o ministério do Papa possa realizar-se da melhor maneira possível. E por analogia, o mesmo se pode dizer também dos serviços do Estado da cidade do Vaticano. O Papa depois recorda um outro aspecto complementar ao da memória, ou seja, o da dimensão da cúria, que é essa dimensão missionária. É uma dimensão também de todas as instituições ligadas ao ministério petrino. O Papa insistiu muito, recordando Papa Francisco, no projeto anunciado na exortação apostólica Evangelho Gaudium, na qual ele reformou a Cúria Romana numa perspectiva de evangelização, com a Constituição Predicata Evangelium. E fez isso, seguindo os passos dos seus predecessores, especialmente de São Paulo VI e São João Paulo II. E recordava então Leão XIV da sua experiência missionária, que faz parte da sua vida, não apenas como batizado, como todos os cristãos, mas porque como religioso agostiniano, como recordou muito bem, ele foi missionário no Peru e foi no meio do povo peruano que amadureceu a sua vocação pastoral. Brota nesse momento uma salva de palmas de todos os presentes. Papa Leão agora que vai cumprimentar também funcionários independentes da Santa Sé, da Cúria Romana, do Estado da Cidade do Vaticano e do Vicariato de Roma. O aguardo para ver a expressão agora também dos nossos colegas, muitos dos quais que trabalham conosco no Dicastério para a Comunicação. Lentamente o Santo Padre abençoa, vemos muitas crianças também, conversa com uma delas, ganha um desenho agora, e diz, é para mim mesmo. É um momento muito bonito, esperado e vivido na manhã deste sábado na grande sala Paulo VI. Um por um, Santo Padre conversa, abençoa, vemos gêmeos agora, a bênção que vai também para as crianças e para essa família. Estamos transmitindo ao vivo da sala Paulo VI no Vaticano o encontro do Papa Leão XIV com os oficiais da Cúria Romana, os responsáveis, os funcionários da Santa Sé, do Governatorato, do Estado da Cidade do Vaticano e do Vicariato de Roma. Lentamente o Santo Padre caminha ao longo da grande sala Paulo VI. Repetindo as suas palavras, na sua primeira saudação em 8 de maio, devemos procurar juntos, disse, como ser uma igreja missionária, uma igreja que constrói pontes, diálogo, sempre aberta a acolher, com os braços abertos a todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo e do amor. Palavras dirigidas, como disse a Igreja de Roma. E agora repito-as, pensando na missão dessa igreja para todas as igrejas e para o mundo inteiro. O Papa dá autógrafo e é um anuário pontifício, como a gente vê. O Senhor confiou a Pedro e aos seus sucessores essa tarefa. E a todos vocês, de diferentes maneiras, disse, colaboram nessa grande obra. E cada um dá, então, a sua contribuição, realizando o seu
trabalho cotidiano com empenho e também com fé, porque a fé e a oração são como o sal para os alimentos, dão-lhes sabor. Com essas últimas imagens, da alegria de ver Papa Leão XIV junto com os nossos colegas de todo o Vaticano, nós chegamos à conclusão diretamente da sala Paulo VI desse momento, vamos dizer, de grande festa nesse sábado. Desejando a vocês um bom sábado, um bom final de semana, recordando que estaremos transmitindo amanhã, a partir do meio-dia, a celebração da Santa Missa na Basílica de São João de Latrão, a tomada de posse da Cátedra Romana como Bispo de Roma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.